O céu de Londres amanhecera acinzentado, mas dentro do apartamento impecavelmente ordenado de Hercule Poirot, o clima era de absoluta precisão. Cada movimento do detetive belga seguia um ritual inabalável: levantar-se às 7, alongar as pernas com breves exercícios, pentear meticulosamente os bigodes diante do espelho e vestir seu terno favorito, cinza, claro, com lenço dobrado no bolso. A ordem externa, como sempre dizia, refletia a clareza das pequenas células cinzentas. Ele acabava de se sentar para seu café da manhã: ovo cozido, torradas finas e uma generosa porção de geleia de laranja, quando o som do carteiro o tirou da tranquilidade. Havia apenas um envelope. O remetente, Sir Alfred Grantham, um nome desconhecido para Poirot. Curioso, abriu a carta com cuidado cirúrgico. Monsieur Poirot, peço sua ajuda em caráter urgente. Acredito que minha vida corre risco dentro da minha própria casa. Por favor, venha até a mansão Windermere imediatamente. Não informe a polícia. Explicarei tudo pessoalmente. Com desespero, Sir Alfred Grantham. O pedido era incomum, até para Poirot. Não se tratava de um crime ocorrido, mas de um crime prestes a acontecer. E mais, havia o pedido expresso para não envolver autoridades. Isso podia significar duas coisas: ou Sir Alfred desconfiava da própria família, ou ele próprio escondia algo. Ao entardecer, Poirot já estava a bordo de um trem a vapor em direção ao litoral, onde ficava a propriedade da família Grantham. Durante o percurso, observou os campos se alongando pela janela, mas seus pensamentos permaneciam na carta. Uma mansão isolada, uma possível conspiração e um velho com medo de ser morto pelos próprios parentes? Aquilo tinha o sabor de uma tragédia prestes a desabrochar. Ao chegar à pequena estação de Windermere, foi recebido por um motorista de expressão impassível. A estrada serpenteava entre colinas até revelar a imponente mansão Windermere, uma construção em pedra acinzentada, com torres altas, janelas góticas e um jardim que parecia ter parado no tempo. Na porta, quem o recebeu foi a governanta da casa, uma mulher alta de feições duras, chamada Senhora Dalton. Com um gesto seco, o conduziu por salões silenciosos, escadarias antigas e corredores cheios de retratos de antepassados, cujos olhos pareciam segui-lo. Sir Alfred o aguardava em seu escritório no andar de cima. Era um homem magro, de cabelos brancos bem penteados e mãos trêmulas. Seus olhos, porém, mantinham um brilho inquieto. — Ah, Monsieur Poirot, você veio. Eu temi que não levasse minha carta a sério, disse ele, erguendo-se com esforço. — Eu levo todos os pedidos a sério, monsieur, respondeu Poirot, sentando-se à sua frente. Mas diga-me, o que o faz pensar que corre risco de vida? Sir Alfred olhou pela janela antes de responder, como se temesse que as próprias paredes o ouvissem. Minha família, meus 3 filhos e suas respectivas esposas. Todos me veem como um obstáculo entre eles e minha fortuna. E agora decidi mudar meu testamento. Poirot franziu os olhos. Isso costuma gerar animosidades. Muito mais do que isso, continuou Sir Alfred. Há dias noto olhares trocados, cochichos. E ontem encontrei um bilhete anônimo debaixo da minha porta. Não viverá para assinar a nova versão. Poirot ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: e a quem pretende beneficiar com essa nova versão? Sir Alfred abriu uma pequena caixa na parede e retirou um envelope lacrado. Minha herança será dividida entre meus 3 filhos, mas deixarei os diamantes da família para minha sobrinha neta, Camille. Ela chega amanhã da França. Os outros não sabem disso ainda.
Sobrinha neta? Nunca ouviu falar de Camille. É filha da minha falecida irmã. Viveu afastada por questões familiares. Mas é a única pessoa que nunca me procurou por interesse. Poirot permaneceu em silêncio. Sabia que o anúncio de uma nova herdeira causaria comoção. Mais tarde, já instalado em um dos quartos de hóspedes, Poirot caminhou pelos corredores. A mansão era grande, mas tudo parecia imobilizado por algo invisível. Os empregados andavam com passos contidos. A tensão se arrastava pelas paredes. No dia seguinte, a chegada de Camille causou exatamente o impacto esperado. Jovem, elegante, cabelos escuros presos com simplicidade. Falava com um leve sotaque francês. Ao ser apresentada, olhou para Poirot com curiosidade, mas sem bajulação. Senhor Poirot, ouvi falar de sua fama até em Paris, disse, com um sorriso tímido. A jovem foi recebida com frieza pela família. Durante o almoço, olhares cortantes e silêncios incômodos marcaram a refeição. Os filhos de Sir Alfred, agora rebatizados para esta versão como Richard, Samuel e Henry, pareciam cada vez mais incomodados. Mais tarde, ao anoitecer, todos foram convocados ao salão principal. Sir Alfred, em pé diante da lareira, fez um anúncio breve. Amanhã assinarei a nova versão do meu testamento. Quem não concordar é livre para se retirar desta casa. O silêncio que se seguiu foi mais ameaçador que qualquer grito. Poirot observou todos com atenção. Olhos frios, punhos cerrados, sorrisos contidos. Havia ali mais do que descontentamento, havia tensão acumulada. Na manhã seguinte, quando o café foi servido, Sir Alfred não desceu. A governanta subiu para chamá-lo. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Tentou girar a maçaneta. Trancada por dentro. Minutos depois, Poirot, acompanhado de Richard, arrombou a porta. Sir Alfred estava morto, caído ao lado da escrivaninha, um corte profundo no pescoço. Ao lado do corpo, uma caixa aberta, vazia. Os diamantes haviam desaparecido. Na janela, uma escada encostada sugeria uma fuga. Mas Poirot notou o detalhe crucial: sem marcas de pegadas na terra molhada. Aquela fuga era uma encenação. Um assassino andava livre dentro da mansão Windermere. E Hercule Poirot acabava de aceitar o desafio mais intrincado desde os casos em Styles. Com o corpo de Sir Alfred ainda no quarto trancado, a mansão Windermere foi lacrada. Nenhum dos presentes poderia sair até que as investigações fossem concluídas. O detetive Hercule Poirot assumiu o controle da situação, iniciando a apuração com o que mais conhecia: observação, silêncio e perguntas diretas. A primeira ação foi reunir todos na sala de estar principal. A família, os empregados e Camille sentaram-se em silêncio, enquanto Poirot, em pé, com as mãos cruzadas nas costas, dava início às perguntas. Antes de avançarmos, quero saber onde cada um estava na manhã em que Sir Alfred foi encontrado morto. Richard, o primogênito, respondeu primeiro. Estava em seu quarto com a esposa, Helena, discutindo a recente decisão do pai de alterar o testamento. Helena confirmou, com ar impaciente, como quem quer encerrar logo o assunto. Samuel, o filho do meio, afirmou que passara a manhã na biblioteca com Lorena, sua esposa, lendo jornais. Lorena, no entanto, hesitou ao confirmar, e Poirot percebeu. Henry, o mais novo dos filhos, disse ter estado no jardim com a esposa Beatrice, o que Beatrice confirmou prontamente, mas sem entusiasmo. Havia um cansaço nos olhos dela, mais do que luto, algo como alívio. Camille, a jovem francesa recém-chegada, declarou ter permanecido no quarto desde o café, sentindo-se indisposta após a reunião da noite anterior.
Uma camareira confirmou que a viu deitada pouco antes do horário da morte. Com os depoimentos colhidos, Poirot se recolheu ao escritório. Precisava organizar os dados. O cenário sugeria um crime interno. Não havia sinais de arrombamento. E a encenação com a escada era tosca demais para um ladrão experiente. Além disso, o cofre fora aberto com a chave que Sir Alfred mantinha consigo. Alguém precisava tê-la pegado enquanto ele ainda estava vivo. Foi então que Poirot decidiu investigar os vínculos familiares mais profundos, especialmente envolvendo Camille. A presença dela agitara os ânimos e alterara o equilíbrio dos herdeiros. Mas havia algo mais, uma desconfiança velada entre os irmãos sobre a real identidade da jovem. Em conversa privada com Camille, Poirot foi direto. Mademoiselle, permita-me perguntar com franqueza. A senhorita é mesmo sobrinha neta de Sir Alfred? Ela corou levemente, mas sustentou o olhar. Tecnicamente, não. Sou filha de uma mulher que cuidou dele no passado, quando ele sofreu um acidente. Minha mãe o acolheu em casa por semanas. Eles se envolveram. Anos depois, quando soube que ele ainda estava vivo e rico, procurei-o, mas nunca me respondeu. Então a senhorita acredita ser filha ilegítima de Sir Alfred? Não, respondeu firme. A filha era minha mãe. Eu sou neta dele. Poirot se recostou na poltrona. Aquilo mudava tudo. Camille não era apenas uma jovem distante da família. Ela possivelmente era a descendente esquecida de uma mulher abandonada. Um passado escondido, uma herança negada e agora, talvez, uma tentativa de reparação com os diamantes. E ele sabia disso? Sim. Escrevi cartas por anos. No mês passado, ele finalmente respondeu. Disse que queria me conhecer. Quando cheguei, ele confirmou. Reconhecia a mãe como filha dele e queria me incluir no testamento. Poirot fez uma anotação mental. Isso significava que, para todos os efeitos, Camille tinha tanto direito à fortuna quanto os filhos legítimos. E isso era motivo suficiente para acender ressentimentos. Decidido a investigar essa linha, Poirot pediu a lista de correspondências da casa e conseguiu as cartas trocadas entre Sir Alfred e Camille. Em uma delas, Sir Alfred mencionava um erro de juventude, uma mulher chamada Emily e um arrependimento profundo. Ela me salvou a vida e eu a deixei com uma criança. Nunca soube o que aconteceu com elas. Se você for mesmo filha de Emily, então há sangue meu em suas veias. Para Poirot, a chave estava ali. O motivo por trás da mudança de testamento era o peso do passado. Mas isso também significava que alguém da casa, ao descobrir a origem de Camille, poderia ter agido antes que Sir Alfred tornasse sua decisão oficial e legalmente irrevogável. Os filhos, até então apenas incomodados com a presença de uma desconhecida, agora tinham um alvo claro, uma possível herdeira legítima que roubaria parte do que eles julgavam ter por direito. Poirot então procurou a governanta, Sra. Dalton. Mulher observadora, tinha anos de serviço na mansão. Sra. Dalton, notou algo incomum desde a chegada da senhorita Camille? Notei sim, senhor. O Sr. Richard passou a vasculhar documentos no escritório do pai quando achava que ninguém estava vendo. E o Sr. Samuel teve uma conversa bem exaltada com Sir Alfred 2 dias antes da morte. E Henry? Silencioso. Mas é o mais orgulhoso dos 3. Nunca gostou de ser o caçula. E nunca perdoou o pai por tê-lo deixado fora da administração da herança por tanto tempo. E Camille? Parecia desconfortável. Mas não acho que tenha malícia. Tem olhos tristes,
como quem já sofreu demais. Poirot agradeceu. As peças estavam se encaixando. A morte de Sir Alfred não fora apenas um assassinato motivado por ganância, mas talvez por medo. O medo de que um segredo enterrado há décadas ressurgisse para manchar o nome da família e dividir a fortuna com alguém do passado. A verdade sobre Camille, a disputa pelo sangue e os laços de um homem que preferiu esconder sua culpa a enfrentá-la. Todos os segredos estavam conectados. E isso apenas começava. A revelação de Camille como descendente direta de Emily, a mulher que salvara Sir Alfred no passado e fora abandonada por ele, lançava nova luz sobre tudo. Hercule Poirot não via mais apenas uma disputa familiar por dinheiro, via décadas de ressentimento e abandono prestes a se vingar. Nos dias seguintes, a tensão na mansão Windermere se intensificou. Cada membro da família se trancava em seu próprio silêncio. O luto pelo patriarca havia cedido lugar à autoproteção. Ninguém confiava em ninguém. Todos eram suspeitos e sabiam disso. Poirot mantinha suas conversas curtas e incisivas. Chamou Richard, o filho mais velho, para uma conversa particular no escritório de madeira escura, onde o corpo de Sir Alfred fora encontrado. Sr. Richard, o senhor se mostrou o mais indignado com a presença de Camille. Por quê? Porque ela não é da família, respondeu sem rodeios. Nunca foi. Veio de fora, sem provas. E papai, num acesso de culpa, decidiu jogar fora toda a estrutura da nossa herança. O senhor sabia que ele pretendia doar os diamantes a uma fundação da polícia por meio de um contato que mantinha? Richard franziu o senho. Isso é novo para mim. Poirot o observou em silêncio. Não parecia surpresa fingida, mas ainda assim, a menção da fundação e da suposta doação precisava ser confirmada. A pista levou Poirot ao inspetor Marlowe, policial local e conhecido de Sir Alfred. O inspetor chegara à mansão no dia anterior ao crime, atendendo a um chamado particular do patriarca. Segundo ele, discutiram uma possível doação de alto valor, diamantes raros, destinados a apoiar um projeto de reabilitação de jovens delinquentes. Mas ele parecia estranho, comentou Marlowe. Havia uma urgência no tom. Como se quisesse se redimir de algo, e me pediu sigilo. Redimir-se, repetiu Poirot. Curioso, não? Para Poirot, não era mais uma questão de se alguém queria herdar a fortuna. Era uma questão de quem não aceitava que Sir Alfred escapasse da culpa por seus erros do passado e ainda se purificasse com uma doação nobre. Durante as investigações, Poirot colheu algo revelador em conversas separadas com os irmãos. Henry, o mais novo, dissera algo que ficou ecoando em sua mente. Meu pai sempre teve tudo: riqueza, respeito, poder. E mesmo depois de tudo que fez, ele ainda morreria como um herói se deixasse tudo para a caridade. Como se um cheque pudesse apagar o que ele fez. O que ele fez? Poirot indagou com atenção redobrada. Henry hesitou. Mas ao ver que Poirot não tiraria os olhos dele, desabafou. Quando eu era adolescente, ouvi meu pai conversando com um homem, bêbado, em um jantar. Ele se gabava de ter escapado de uma mulher pobre que tentava prendê-lo com uma criança. Disse que deixou os dois para trás como quem abandona um cão. Aquilo ficou comigo. Eu nunca mais o vi da mesma forma. Poirot anotou mentalmente. Henry, o mais calado e reservado dos filhos, guardava há anos uma mágoa disfarçada de desprezo. Mas foi com Beatrice, esposa de Henry, que Poirot fez uma conexão importante. Ela o procurou sozinha na biblioteca, numa noite
em que a mansão parecia ainda mais pesada. Sr. Poirot? Começou sentando-se diante dele. Eu quero que saiba que, se meu marido tiver qualquer envolvimento... Ele agiu por dor. Poirot ergueu as sobrancelhas. A senhora está dizendo que acredita que Henry poderia ter feito isso? Estou dizendo que ele é capaz de sentir que faria justiça, respondeu ela. Ele sempre disse que o pai era um hipócrita, que fingia moral, mas tinha um passado imundo. E quando descobriu que Camille era neta de Emily, ficou abalado. Disse que o pai deveria pagar por ter destruído a vida de uma mulher boa. Poirot refletiu por um instante. Estava tudo diante dele. Não era apenas a fortuna ameaçada, mas a reputação de Sir Alfred que estava em jogo. E para um dos filhos, ou talvez mais de um, permitir que ele morresse como um redimido, sem enfrentar seu passado, era intolerável. Nessa lógica distorcida, o assassinato poderia parecer justiça. Mais tarde, Poirot confrontou Camille com uma pergunta inesperada. Mademoiselle, por acaso o seu avô lhe prometeu algo além dos diamantes? Ele disse que deixaria meu nome limpo na família, que me reconheceria publicamente. E isso foi escrito? Não. Disse que o faria no testamento, mas não assinou a nova versão antes de morrer. Poirot assentiu, confirmando suas suspeitas. A promessa de reparação não tinha se oficializado. Quem quisesse impedir que o passado voltasse à tona só precisava agir rapidamente, antes que o Novo Testamento fosse assinado e Camille tivesse qualquer direito de fato. Naquela noite, Poirot isolou-se com suas anotações e começou a conectar os elementos. Um velho arrependido que tenta corrigir os erros. Um herdeiro legítimo perdido, prestes a ser reconhecido. Filhos magoados que veem a tentativa de reparação como hipocrisia tardia. A motivação estava clara, não era só ganância, era uma forma de vingança disfarçada de justiça. Alguém acreditava que estava corrigindo um erro antigo com outro erro ainda maior. E para Poirot, a verdade não era apenas uma questão de provas, era uma questão de identificar quem confundia punição com redenção. E esse alguém, ele sabia, estava cada vez mais perto de se revelar. Enquanto os dias se arrastavam sob o peso da suspeita e do confinamento, a mansão Windermere se tornava uma prisão dourada. Os herdeiros de Sir Alfred, Richard, Samuel e Henry mal se olhavam. As conversas eram curtas, repletas de farpas veladas. O assassinato deixara não só um cadáver, mas uma rachadura profunda em tudo o que sustentava aquela família. O legado. Hercule Poirot observava cada detalhe. Os silêncios calculados, os gestos automáticos, o modo como cada um evitava citar o nome de Camille. Não era apenas a morte de Sir Alfred que os abalava. Era o que ele deixou, ou melhor, o que ele poderia ter deixado. Com os documentos em mãos, Poirot confirmou que o testamento oficial ainda em vigor deixava a mansão, as ações da empresa da família e os bens valiosos divididos entre os 3 filhos. Camille não era mencionada em parte alguma. Já o Novo Testamento, que Sir Alfred mencionara estar prestes a assinar, não foi encontrado. O envelope com seu nome estava vazio. Se ele realmente pretendia mudar o testamento, por que não o fez antes? Perguntou Poirot ao advogado da família, que chegara à propriedade dias depois para esclarecer a situação. Sir Alfred era meticuloso, mas também hesitante. Estava dividido entre a obrigação moral e o desejo de manter a paz entre os filhos. Ele me disse que assinaria após a chegada de Camille, se a impressão dela fosse positiva. E os diamantes?
Ele os mantinha em um cofre particular, longe da contabilidade patrimonial. Planejava doá-los para uma fundação ligada à polícia, mas não queria alarde. Disse que era a última reparação. Poirot entendeu que Sir Alfred tentava, nas sombras, acertar as contas com o passado sem assumir publicamente suas culpas. O problema é que alguém soube disso e não gostou. O próximo passo foi interrogar cada membro da família não sobre o crime, mas sobre o que esperavam do testamento. Começou por Samuel, o filho do meio. O senhor tinha planos específicos para a herança? Eu e Lorena queríamos comprar uma vinícola no sul da França. Começar algo nosso, longe da sombra do meu pai. Ele sabia disso. Disse que, com o testamento atual, eu teria o suficiente. E se os planos tivessem mudado? Se ele cortasse minha parte? Samuel apertou os lábios. Não seria a primeira vez que ele mudava de ideia por capricho. A resposta não trouxe provas, mas revelou o medo comum entre todos, o de perder aquilo que consideravam garantido. Com Richard, o tom foi mais agressivo. Eu administro a empresa da família há anos. Cuido dos negócios, dos contatos, dos riscos. Se alguém merecia a herança, era eu. E então ele aparece com essa menina da França? Uma neta bastarda? O senhor sabia dos planos para os diamantes? Só soube depois da morte dele. E mesmo assim achei absurdo. Como se uma doação pudesse limpar tudo o que ele fez. Ele nos deixou o peso e tentou livrar-se da culpa com pedras brilhantes. A frustração de Richard era nítida. Para ele, o legado não era só material. Era o nome da família, o prestígio. E ver isso ameaçado por uma estranha mexia com suas convicções mais profundas. Henry, por sua vez, manteve um tom contido, mas enigmático. Eu nunca quis nada disso. A mansão, o dinheiro, os negócios, tudo isso sempre foi parte de um teatro que meu pai encenava para o mundo. Então o senhor não se importava com a herança? Importar é diferente de aceitar. Eu me importava que, no fim da vida, ele tentasse se passar por um homem decente e ainda deixasse tudo para parecer justo. Poirot percebeu. Henry não queria o dinheiro, queria que o pai assumisse seus erros. Mas o velho havia preferido morrer como um patriarca benevolente, selando documentos com nomes novos e doações silenciosas. A conversa mais reveladora, porém, veio de Lorena, esposa de Samuel. «Sabe o que ninguém aqui admite, Sr. Poirot?» disse ela, encostada no batente da varanda. «Que essa família se sustenta em cima de culpa. Não importa o quanto eles herdem, sempre sentirão que algo lhes foi roubado. E talvez tenham razão. O que a senhora quer dizer?» Sir Alfred moldou cada um dos filhos com medo. Medo de desagradar, de perder, de não estar à altura. Agora todos estão obcecados em manter o que acham que merecem. E Camille? Camille é só o espelho do que foi escondido por décadas. Poirot ficou em silêncio. Aquilo explicava muito. Para a família Grantham, o testamento não era só um documento. Era uma sentença de valor. Quem recebia mais era amado. Quem ficava de fora era punido. E Camille, ao surgir com sangue do passado e um possível novo direito, ameaçava essa lógica. Na manhã seguinte, Poirot solicitou a presença de Camille no escritório. «Mademoiselle, sei que veio em busca de reconhecimento. Mas entenda, muitos aqui a veem como uma ameaça.» «Eu sei», respondeu ela. «E não os culpo. Eu mesma não queria estar aqui. Mas minha mãe morreu esperando uma carta. Nunca recebeu. Eu só queria respostas. E agora, o que deseja?»
Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Que a verdade venha à tona. Se meu avô foi assassinado por tentar fazer o certo, então que pelo menos alguém saiba por quê. Poirot sabia que Camille era a peça que faltava. A herdeira inesperada, o segredo do passado, a jovem que não buscava vingança, apenas reparação. Era por ela que Sir Alfred mudara o testamento, e era por ela que alguém decidira que ele não merecia mais tempo. Agora, o detetive compreendia que o legado deixado por Sir Alfred era mais que fortuna. Era a soma de erros enterrados, de afetos mal resolvidos e de decisões atrasadas. E para quem viveu sob a sombra dele por anos, perder essa última chance de controlar a história poderia ser motivo suficiente para matar. Com as emoções à flor da pele e os discursos cada vez mais defensivos, a mansão Windermere se tornara uma caixa de ecos, onde cada mentira sussurrada do passado voltava com força dobrada. Hercule Poirot sabia. Agora era a hora de escavar o que foi omitido, distorcido ou convenientemente esquecido. O assassino, pensava ele, não era apenas quem empunhara a lâmina, era quem sustentava a mentira mais perigosa. Começou pelos empregados. Ao conversar com Eleanor, a camareira encarregada dos quartos do andar superior, Poirot foi direto. Eleanor, você entrou no quarto do Sr. Alfred no dia anterior à sua morte? Sim, senhor. Ele pediu que levasse um suco de laranja à tarde. Quando entrei, estava conversando com o inspetor Marlowe. Eles discutiam? Não, mas pareciam tensos. O inspetor segurava uma pasta. E ouvi algo sobre isso precisa ser oficializado. Oficializado? Foi essa a palavra. Depois disso, o Sr. Alfred me dispensou rapidamente. Poirot estranhou. O inspetor afirmara que fora apenas convidado para discutir a doação dos diamantes. Mas se estavam falando de oficializar algo, poderia envolver mais do que uma doação. Talvez uma confissão. Ou pior, uma chantagem. Horas depois, Poirot procurou Marlowe mais uma vez. Diga-me, inspetor, o senhor trouxe algum documento para Sir Alfred assinar? Marlowe hesitou por um segundo. Não exatamente, apenas diretrizes. Ele queria saber como faria a doação de forma legal, mas não assinamos nada. E por que a pressa? Por que essa urgência? Ele parecia pressionado. Disse que precisava resolver algo antes que os outros descobrissem. Essa frase acendeu um alerta. Poirot tinha certeza. Sir Alfred escondia algo mais grave do que um testamento incompleto. Algo que, se revelado, mudaria o equilíbrio de poder dentro daquela casa. Foi então que Poirot pediu permissão para vasculhar o escritório do falecido mais uma vez. Com a ajuda de George, um dos empregados antigos, encontrou um compartimento escondido no fundo da estante. Dentro, apenas um envelope velho e uma carta datada de 37 anos atrás. A letra era feminina, trêmula, desesperada. Alfred, você disse que voltaria, mas minha barriga já cresce e eu estou sozinha. Minha mãe não fala comigo e todos dizem que você mentiu, mas eu não acredito. Por favor, escreva. Diga que não fui só mais uma. Émile Poirot fechou os olhos por um momento. Era verdade. Sir Alfred abandonara Émile grávida e nunca mais escrevera. Isso confirmava o que Camille dissera, mas a carta não estava rasgada nem destruída. Estava guardada. O velho carregara o peso da culpa por toda a vida. Mas nunca teve coragem de assumir. Até agora. No verso do envelope havia uma anotação mais recente. Para Camille, se eu não conseguir dizer em voz alta. Naquele momento, Poirot entendeu que Sir Alfred
finalmente decidira enfrentar seu erro. Mas alguém impediu que essa verdade fosse revelada. De volta à sala, Poirot cruzou com Beatrice, que olhava fixamente pela janela. Senhora Beatrice, gostaria de lhe fazer uma pergunta simples. O que a senhora acha de Camille? Ela demorou a responder. Acho que ela deveria ter vindo antes. Talvez tudo fosse diferente. Diferente como? Henry sempre teve raiva do pai. Mas depois que Camille chegou, ele ficou calado demais, como se sentisse culpa por algo que ainda não havia feito. Poirot sabia que Beatrice guardava algo, mas não era sobre Henry, era sobre ela mesma. Algo em sua voz parecia pesar. E a senhora, esconde algo. Eu? Ela sorriu nervosa. Não tenho motivos para isso. Mas Poirot percebeu o tremor nos dedos. Não insistiu. Ainda. No jantar daquela noite, Poirot observou as dinâmicas à mesa. Richard evitava olhar para Samuel. Lorena parecia distante, quase ausente. Camille comia em silêncio, como alguém que pressente que não pertence ao lugar. No fim da refeição, enquanto os demais se dispersavam, Lorena se aproximou de Poirot. Preciso falar com o senhor. Sozinha. No salão vazio, ela baixou a voz. Eu encontrei o Novo Testamento. Estava no fundo da lareira, parcialmente queimado. Mas li o suficiente. Camille receberia metade dos bens móveis, e os diamantes seriam doados. Os filhos ficariam apenas com as ações da empresa. E por que não contou isso antes? Porque Samuel ficou furioso quando mencionei o nome dela. Disse que, se aquele papel fosse mesmo real, seria o fim de tudo. E eu tive medo dele. Poirot olhou fixamente para ela. O testamento ainda existe? Guardei os restos. Estão escondidos no sótão, atrás de uma tábua solta. Com isso, uma nova peça se encaixava. Alguém descobrira o conteúdo do Novo Testamento e o destruiu, talvez o próprio assassino. Mas Lorena, ao salvá-lo parcialmente, mostrava uma coragem inesperada. Na manhã seguinte, Poirot recolheu os restos do testamento, queimado com o auxílio de George, e levou até o advogado da família, que confirmou a veracidade do documento. Era oficial. Camille fora incluída no Novo Testamento. Os filhos sabiam, ou ao menos suspeitavam, disso. E para alguém, essa mudança era imperdoável. Mais do que isso, o testamento era a única prova tangível de que Sir Alfred finalmente assumira sua responsabilidade. Sem ele, Camille voltaria a ser uma intrusa. Agora, Poirot sabia. O assassinato não foi apenas para herdar mais, foi para apagar a única prova de que uma verdade inconveniente estava prestes a ser reconhecida. Era uma tentativa desesperada de preservar uma mentira construída durante 4 décadas. Mas as mentiras tinham começado a ruir, e Poirot estava pronto para reunir todos e revelar o que ainda estava escondido, mesmo que a verdade fosse tão dolorosa quanto o próprio crime. Na manhã seguinte, o clima na mansão Windermere era de tensão insuportável. Cada passo nos corredores soava como um prenúncio. Hercule Poirot, após noites sem descanso e dias de investigação minuciosa, havia enfim montado o quebra-cabeça. Faltava apenas uma peça, e ele sabia que ela surgiria assim que todos estivessem reunidos. Foi assim que, às 9 horas em ponto, Poirot solicitou a presença de todos na grande sala de estar. Filhos, esposas, Camille, empregados e até o inspetor Marlowe estavam presentes. O silêncio era quase litúrgico. As cortinas abertas deixavam entrar a luz cinza do céu nublado, como se a própria casa esperasse a verdade.
Poirot caminhou até o centro da sala. Suas mãos estavam cruzadas nas costas. O olhar atento. Meus amigos, começou com voz firme. Estou pronto para revelar quem assassinou Sir Alfred Grantham e por quê. Um murmúrio contido percorreu o grupo. Os olhos de todos voltaram-se para ele. Durante minha estadia nesta casa, coletei depoimentos, observei comportamentos e reuni evidências que apontam para algo muito maior que uma simples disputa por herança. O assassinato foi, antes de tudo, uma tentativa de silenciar uma verdade há muito tempo escondida. Uma verdade que, se viesse à tona, mudaria o legado desta família para sempre. Ele se virou para Camille, que o encarava, serena. Sir Alfred havia decidido reconhecer Camille como neta legítima. Escreveu isso em uma carta pessoal. Pretendia incluí-la oficialmente no Novo Testamento e, além disso, planejava doar os diamantes da família a uma fundação beneficente. Richard se mexeu, impaciente. Isso é especulação. Nada disso foi registrado. Poirot ergueu o envelope, chamuscado. Aqui está parte do Novo Testamento, recuperado por Lorena, queimado parcialmente, mas ainda legível, e a letra é inconfundível. Sir Alfred estava decidido, e foi isso que o condenou. Um silêncio sepulcral se instalou. Alguém nesta sala descobriu isso? Descobriu que perderia parte da herança. Descobriu que Camille não era só uma hóspede, mas parte do sangue da família. E decidiu agir. Poirot passou os olhos por todos até parar em Beatrice. Senhora Beatrice, a senhora foi a única que evitou falar sobre a noite do crime. Sempre desviou as perguntas. Mas foi vista por um dos empregados, próximo ao escritório de Sir Alfred, minutos antes do jantar. Beatrice empalideceu, os olhos arregalados. Eu não fiz nada. Mas entrou no escritório e viu algo que não esperava. Viu Sir Alfred entregar os diamantes a Camille. Viu o envelope do testamento sobre a mesa e entendeu que, a partir daquele momento, Henry, seu marido, perderia sua parte. A fortuna seria dividida. A honra da família ficaria manchada com o reconhecimento de uma filha bastarda. E isso, para a senhora, era inadmissível. Beatrice se levantou, trêmula. Isso é um absurdo. Eu só fui conversar com ele. Poirot não desviou o olhar. Não, a senhora entrou, discutiu com ele. Ele ameaçou tornar a verdade pública. E a senhora o atacou. Usou uma lâmina de punhal, golpe preciso. Depois fingiu que ele estava dormindo. Trancou a porta por dentro, escapou pela entrada lateral do quarto, a uma passagem secreta que os empregados antigos conhecem, e encenou a falsa fuga pela janela com a escada. Henry, chocado, olhou para a esposa. Beatrice? É verdade? Ela começou a chorar desesperada. Eu fiz por você. Ele ia te tirar tudo. Ia dividir a fortuna com uma desconhecida. Ia jogar no lixo o nome da sua família. Eu só quis proteger o que era nosso. Poirot se aproximou. Mas não é apenas sobre herança, é sobre orgulho, sobre negar que o homem que vocês admiravam foi, no passado, um covarde e que, ao tentar se redimir, pagou o preço mais alto. Richard, estarrecido, murmurou. Então foi ela. Camille, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Ele ia fazer o certo. Pela primeira vez. Beatrice caiu de joelhos, soluçando. O inspetor Marlowe se aproximou e a deteve com cuidado, colocando-lhe as algemas discretamente. A senhora está detida pelo assassinato de Sir Alfred Grantham, declarou com voz grave.
Henry, em silêncio absoluto, apenas abaixou a cabeça. Não havia revolta, apenas dor. Poirot então se virou para os demais. Nenhum de vocês é inocente de verdade. Todos, em algum momento, contribuíram para que essa mentira durasse tanto tempo. Mas foi Beatrice quem escolheu a violência. Ele caminhou até a janela. A verdade, meus amigos, pode ser adiada, escondida ou queimada, mas jamais enterrada para sempre. O caso estava encerrado. Mas o legado daquela família jamais seria o mesmo. A notícia da prisão de Beatrice caiu sobre a mansão Windermere como um trovão em céu fechado. Por dias, todos viveram sob suspeita. Agora que a verdade viera à tona, o alívio não trouxe paz, apenas silêncio. Um silêncio pesado, encharcado de vergonha, culpa e mágoas que, embora antigas, ainda sangravam. Após o interrogatório formal, Beatrice foi levada pelas autoridades. Henry não a acompanhou. Permanecera sentado, imóvel, até que a porta se fechou atrás dela. Depois, simplesmente subiu as escadas e trancou-se em seu quarto. Nem mesmo os irmãos tentaram consolá-lo. Camille, por sua vez, retirou-se para os jardins logo após a revelação. Poirot a encontrou ali, horas depois, sentada em um banco de pedra sob uma árvore seca, olhando para o horizonte com os olhos ainda marejados. Vejo que o peso da verdade é tão cruel quanto o da dúvida, disse Poirot suavemente. Eu não queria que acabasse assim, respondeu ela. Queria apenas ser reconhecida. Não imaginava que isso custaria a vida dele e a liberdade dela. Poirot se sentou ao lado. A culpa do crime é de quem o cometeu, não da verdade que o provocou. Sir Alfred demorou a vida inteira para aceitar o que fez, e quando finalmente decidiu reparar, alguém achou que era tarde demais. Ele morreu antes de assinar o Novo Testamento, ela murmurou. Isso significa que, legalmente, continuo sendo ninguém. Poirot ficou em silêncio por alguns segundos. O testamento pode não ter sido assinado, mademoiselle, mas a carta que ele guardou para você, essa é sua prova. Prova de que ele reconheceu você. Pode não trazer riqueza, mas traz o que mais importa: identidade. Camille baixou os olhos tocando o envelope com a caligrafia do avô que agora carregava junto ao peito. Obrigada, Monsieur Poirot. No dia seguinte, o advogado da família fez uma declaração oficial. Embora o testamento alterado não tivesse validade jurídica, os 3 irmãos, Richard, Samuel e Henry, decidiram, por sugestão de Poirot, conceder a Camille uma parte do patrimônio equivalente ao que estava previsto no documento original. Foi Richard quem tomou a dianteira no anúncio. Nosso pai cometeu muitos erros, mas ao final da vida tentou corrigi-los. Negar isso agora seria repetir a mesma covardia. A decisão foi recebida com surpresa por todos, até por Camille, que não esperava gesto algum. Mas Poirot sabia. Não se tratava apenas de justiça. Tratava-se de aliviar o próprio fardo. Nenhum deles queria carregar o peso de uma nova injustiça. Durante a tarde, a polícia concluiu a análise dos objetos encontrados no cofre e confirmou que os diamantes seriam mesmo destinados a uma fundação policial. A doação foi feita em nome de Sir Alfred, como último desejo. Mais tarde, enquanto preparava sua mala para deixar a mansão, Poirot foi chamado discretamente por Lorena, esposa de Samuel. Senhor Poirot, disse ela, hesitante. Posso lhe confessar algo? Claro, madame. Eu sabia da existência da carta de Emily, encontrei-a por acaso meses atrás, enquanto arrumava os arquivos da biblioteca.
mas não disse nada. Guardei o segredo. Talvez se eu tivesse falado antes... Madame, interrompeu Poirot gentil. Não somos julgados apenas pelo que escondemos, mas também pelo que fazemos com o que sabemos. E a senhora teve coragem de resgatar o testamento queimado. Isso foi decisivo. Ela assentiu em silêncio, visivelmente aliviada. Na manhã seguinte, Poirot caminhou pela propriedade uma última vez. O ar de inverno estava frio, mas não gélido. A neblina ainda se agarrava às árvores, como se a casa tivesse dificuldade em se livrar da névoa do passado. Enquanto esperava o carro que o levaria à estação, foi surpreendido por Henry. Estava pálido, mas calmo. Eu não sei o que dizer, Monsieur Poirot, disse, parado à entrada da casa. Minha esposa matou meu pai, e mesmo assim me sinto vazio. Poirot inclinou a cabeça, respeitoso. O senhor viveu sob o domínio de um homem que escondeu sua verdadeira história durante 40 anos. Agora, o senhor pode escolher o que fazer com o que sobrou. Não sei se tenho forças. A verdade não liberta, Monsieur Henry. Ela pesa, mas ela também permite recomeços. Se o senhor quiser, é possível reconstruir algo mais honesto com os escombros. Henry não respondeu, mas pela primeira vez seus olhos não estavam amargurados, apenas tristes. O carro chegou. Poirot entrou, ajeitando-se com elegância no banco traseiro. Enquanto o veículo se afastava da mansão, lançou um último olhar pela janela. A silhueta da construção desaparecia lentamente, engolida pela neblina matinal. Na bagagem levava apenas seu caderno de anotações e a certeza de que os crimes mais difíceis de resolver não eram sempre os que deixavam rastros de sangue, mas sim os que carregavam camadas de silêncio, vergonha e tempo. Na história de Sir Alfred Grantham, não havia apenas um assassinato. Havia uma vida construída sobre omissões. E quando a verdade decidiu emergir, ela exigiu um preço alto. Para Camille havia o nome e a origem. Para os filhos havia a herança e o remorso. Para Beatrice havia o cárcere e a consciência. E para Poirot havia mais um caso encerrado. Não com glória, mas com justiça. Meses haviam se passado desde os acontecimentos na mansão Windermere. As notícias sobre o caso haviam circulado nos jornais britânicos, mas, como sempre, as manchetes se contentaram com o básico. Esposa de herdeiro é presa por assassinato de patriarca milionário. Detetive belga resolve o caso em tempo recorde. Hercule Poirot, porém, sabia que o verdadeiro mistério não estava no golpe, no cofre ou no testamento queimado. O verdadeiro enigma era o tempo. Como ele é capaz de deformar memórias, endurecer corações e transformar erros antigos em tragédias presentes. De volta ao seu apartamento em Londres, Poirot regava calmamente suas orquídeas. Na escrivaninha, repousava uma carta recém-chegada. Envelope branco, papel espesso, carimbo francês. Monsieur Poirot. As coisas em Paris vão se ajeitando. Consegui um emprego como professora de literatura para crianças carentes. Não é muito, mas é o suficiente para recomeçar. Guardo comigo a carta do meu avô. Não pelos bens ou pelo sobrenome, mas porque, no final, ele tentou dizer, me perdoe. Obrigada por me ver quando todos só queriam me apagar. Com gratidão, Camille. Poirot sorriu de leve. Dobrou a carta com cuidado e a guardou entre as páginas de um pequeno caderno de capa preta. Havia muitos como aquele, registros discretos dos casos que não envolviam apenas lógica, mas alma. Enquanto o relógio marcava 7 horas, ele se dirigiu à janela. Lá fora,
Londres respirava apressada, como sempre. Mas dentro do quarto de Poirot havia silêncio e ordem. As cortinas estavam alinhadas, os sapatos polidos no canto e os pensamentos, sempre meticulosamente organizados. As pequenas células cinzentas, mon ami, murmurou para si mesmo, podem resolver qualquer crime, mas apenas o coração pode reconhecer o peso das histórias que não são ditas. O telefone tocou. Poirot atendeu. Monsieur Poirot? Aqui é o inspetor Lestrade. Temos um caso curioso em East Sussex. Um desaparecimento. O senhor estaria disponível? Poirot sorriu, ajeitando os punhos da camisa. Diga ao inspetor que estarei pronto em 30 minutos. E com a elegância que lhe era própria, o velho detetive vestiu o casaco, pegou seu chapéu e saiu. Não apenas para resolver mais um caso, mas para, talvez, restaurar mais uma verdade esquecida. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.